Eu sinto que se a minha mãe estivesse vivendo o propósito dela, as chances dela ter tido espaço para um vício ou para uma doença seriam muito menores. Logo no começo da minha jornada de vida, né, ainda criança, assim, eu tive um grande desafio, que foi uma doença da minha mãe, chamada alcoolismo. E essa doença, ela surgiu na nossa vida quando eu tinha ali cerca de 4, 5 anos e tomou conta da minha infância, né? Ao lado dela, eu em casa, né? Meu pai morava em outro estado, eles se separaram assim que eu nasci. E ao longo da infância eu me deparei com esse grande desafio, né? Que era lidar com uma mãe alcoólatra. E isso foi um lugar muito duro. Então eu aprendi a cuidar por sobrevivência, né? Pela minha e pela dela. Mas é claro que isso não foi algo simples. Eu naturalmente precisei me tornar alguém que tinha responsabilidades, que desenvolvia uma capacidade de lidar com emoções negativas, com medo. E eu acredito que isso, mesmo que inconscientemente, foi me formando como indivíduo. A gente teve a oportunidade de começar o tratamento dela numa clínica e depois fomos para os Alcoólicos Anônimos. E eu tenho muito claro assim para mim que nos Alcoólicos Anônimos eu pude ter esse primeiro contato com o que é a generosidade, com o que é a expressão de um propósito coletivo, o que é você entender que para você se curar, você vai precisar ajudar os outros a se curarem. Então o Gandhi até falava, né, que a melhor forma de você se encontrar é se perder ajudando o outro, né? Servindo ao outro. E eu sinto que eu aprendi isso nos Alcoólicos Anônimos. Então eu não sei se em algum lugar dentro de mim eu entendia que eu precisava colaborar para que o mundo despertasse para essa questão do sentido e propósito, para evitar tantos desastres. Quantas crianças têm traumas, muitas vezes irreversíveis, por conta de pais que estavam desalinhados do seu propósito? É claro que no mundo que a gente vive hoje, falar de alma não é natural. É natural falar do ego, que é uma camada do nosso ser, mas que é o terreno. A alma é a semente. Só que a gente viveu a vida inteira falando só do terreno. Então falar de propósito é falar dessa semente. E não é fácil. A gente não foi acostumado a isso, a gente não foi treinado a isso. Todo o nosso condicionamento educacional, social, político é para falar do que você tem que fazer e do que você tem que ter. E não de quem você quer ser. E propósito tem a ver com ser. Então não é fácil falar de propósito numa sociedade que valoriza mais o fazer e o ter. E a gente vem buscando as estratégias e os artifícios necessários para conseguir dialogar com esse sistema que muitas vezes está completamente desacreditado e desconectado da alma, focado só no ego.